Muito bom, obrigada por ter vindo, viu, Tássia? Olá, gente, bom dia. Ai, que eu agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom dia, Bom. seja bem-vinda, querida. Vou começar perguntando, pode ser, gente? Vou aproveitar bastante aqui da Tássia por conta desse debate que está havendo neste momento no Congresso Nacional, por conta das regras eleitorais. Sempre véspera de eleição, ano eleitoral, então o Legislativo tem até o dia 6 de outubro para alterar regras para as próximas eleições, que já vão ter impacto nas próximas eleições. Tem pelo menos duas iniciativas que a gente já explorou aqui, viu, Tássia, nos últimos dias, com outros convidados também, convidadas principalmente, que é a da mini-reforma eleitoral e que é essa PEC, a PEC da anistia, que acaba que, dentro da PEC da anistia, entrou uma questão que pode alterar as regras para o acesso das mulheres aos cargos eletivos de legislativo, principalmente. Então, eu queria começar por aí. Eu fiquei acompanhando ontem a votação, acabou que foi até tarde ali, não tarde de madrugada, mas foi até o início da noite a discussão e foi retirado mais uma vez, não foi votado. E a grande questão é sobre a participação das mulheres. É óbvio que a gente sabe que tem todo o debate sobre a questão da anistia. Essa é a questão de fundo, né? Os partidos estão querendo ser anistiados, e aí, só que espertamente também colocaram essa questão das mulheres dentro, até porque isso confunde um pouco as coisas, mas ao fim e ao cabo, a gente precisa saber quais vão ser as regras para as próximas eleições. Eu queria te fazer uma pergunta o seguinte: o debate ontem era 15%, 20%. Hoje nós temos na Câmara dos Deputados quase 18% de participação das mulheres. Mas nós temos apenas 16% de mulheres nos legislativos municipais. O que eu queria te perguntar é o seguinte: parece que o impacto dessa mudança ele não é tão grande na Câmara Federal, mas ela pode ser bem grande nos municípios, nas câmaras municipais. Me parece que cada município, cada Câmara Municipal teria, no mínimo, 2 mulheres, reservada. Aqui, vaga, cadeira reservada. Gente, é diferente, eu queria que a Tássia explicasse isso. É diferente a candidatura da vaga ocupada. Então, aqui só sentam mulheres, por exemplo, 2 mulheres em cada Câmara Municipal, no mínimo. Eu queria que você passasse a sua visão sobre isso. É, ao mesmo tempo, um avanço, mas também um retrocesso? Como é isso? E como isso se relaciona com a reserva de cotas de candidatura? Explica aí para nossa audiência. Então, realmente é um processo bastante complexo, né? Aliás, a cobertura midiática, tanto em relação à mini-reforma como em relação à PEC 9, ela tem sido um pouco confusa, mas, assim, não vou falar aqui dos jornalistas, é porque nós, assim, a Câmara tem textos novos a cada momento. Na semana da votação da mini-reforma, tinha um texto no domingo à noite, um texto na segunda, um texto na terça, e o texto que foi votado em plenário, que ninguém tinha acesso, e só foi saber o conteúdo dele quando o relator fez a leitura do texto, né? Então, isso é bastante difícil, ainda mais quando a gente trata de uma série de aspectos, né, que não são muito nítidos, né, para o senso comum, enfim, então é bastante complicado. Em relação às cotas, eu quero fazer aqui, inclusive, uma saudação à inteligência política e capacidade de organização da bancada feminina da Câmara, porque a PEC da anistia, como a Ana estava colocando aqui, ela já está tramitando tem um tempo, e o objetivo era anistiar os partidos políticos que, de alguma maneira, não cumpriram alguma das regras em relação às cotas de gênero e à destinação de recursos para campanhas de negros e negras nas eleições de 2022. Eu não sei se vocês se recordam, inclusive, no começo da tramitação da PEC, tinha a possibilidade de que se pagasse dívidas de campanha anteriores a 2015, quando foi proibido o financiamento empresarial de campanha com dinheiro de empresas. Isso caiu da PEC, porque, claro, né, sofreu muita pressão externa, né, e isso acabou saindo da PEC. Mas a PEC ela não tinha nada, nenhuma relação com presença de mulheres, de negros e negras, muito antes, pelo contrário. O que ela estava fazendo era, mais uma vez, dizer o seguinte: olha, estamos dando a anistia aqui, então isso significa, isso é um recado para os partidos políticos, para os atores políticos, atores e atrizes, de que é o seguinte:
tudo bem, pode não cumprir, que daqui a 2 anos a gente vai lá e anistia de novo, porque isso já aconteceu antes, né? Então, essa era a questão colocada. Bem, em paralelo, existe um debate já há muito tempo na Câmara em relação à reserva de cadeiras, né? Então, já vou entrar aqui nessa diferenciação. Nós temos na legislação brasileira hoje uma reserva na lista de candidaturas. Nosso sistema é um sistema de lista aberta, diferente, por exemplo, do da Argentina, que é de lista fechada. Então, no sistema argentino, o que aconteceu? Quando foram estabelecidas as cotas, também foi estabelecido que a cada 3 vagas conquistadas pelo partido, uma deveria ser de gênero diferente. Então, quando você vai montar a lista na Argentina, você tem que ter pelo menos que seja um homem, a terceira e uma mulher. Como a maioria dos partidos, né, a fragmentação partidária lá não é tão grande como no Brasil, mas mesmo no Brasil também seria assim, a maioria dos partidos conseguem 3 cadeiras, né, para a Câmara dos Deputados, você teria aí quase que automaticamente 30% de mulheres, que foi o que aconteceu na Argentina. No nosso caso, não é assim, porque a nossa lista é aberta. Quem ordena a lista são os eleitores. Então, nesse caso, a gente tem cotas nas listas, mas isso não significou, durante muito tempo, um resultado efetivo da presença de mulheres. Então, a gente tem as cotas do Plano Nacional desde 1997 e a gente passou dos 10% apenas em 2018. Então, assim, a gente pode ver depois que prática, mudou o caminho do dinheiro, 2018, depois que mudou o dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, foi muito importante porque houve um entendimento do TSE de que é o seguinte, se tem 30% de candidaturas, né, um mínimo de 30% de candidaturas nas listas para as mulheres, se agora a gente tem uma presença do financiamento público que é quase dominante, né, no financiamento eleitoral, então o entendimento é de que parte desse recurso adequado às cotas deve ser destinado às mulheres. Então, essa é a legislação que a gente tem hoje. Então, 30%, mínimo de 30% na lista, com destinação de, no mínimo, 30% de recursos e proporcionalmente ao número de candidaturas. Então, se o partido tem 33% de mulheres disputando, aí não é só 30% que ele tem que destinar, é 33%. E essa mudança, né, a entrada do recurso para essas campanhas já teve um impacto direto, né, porque eles teve um aumento seguido, né, em 2018 e em 2022, do total de mulheres. Mas, apesar desse aumento, o Brasil ainda é o lanterninha aí, né? A gente passa vergonha, não é olhando para a Escandinávia, não, a gente passa vergonha olhando para os nossos vizinhos, né? Bolívia, Argentina, México. Então, apesar desse aumento, então, do ponto de vista histórico, é importante, a gente ainda está muito atrás. E por isso que surge o debate sobre reserva de vagas. E aí, gente, não é reserva de vagas na lista de candidaturas mais, é de cadeiras efetivas no Legislativo. Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. A Ana colocou aqui uma questão que eu considero fundamental. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados e vê lá que tem quase 18% de mulheres, a gente pensa, olha, como a Lúcia colocou ali, eu vou chegar nesse ponto, a gente pensa, né? Mas isso é avanço mesmo, né? Ter mais alguns porcentos, né? Já que já tem 20%. Bem, como a Lúcia colocou aqui no comentário, a gente tem mais de 900 câmaras municipais que não tem nenhuma mulher vereadora. Com a proposta que está em curso agora, e eu falo que está em curso agora porque pode mudar, né? Como a Ana disse aqui, ontem a reunião não acabou, o relatório não foi votado, e a reunião da Comissão Especial da PEC 9 está chamada para a próxima terça-feira, né? Então, contexto atual, o que acontece? Nas eleições do ano que vem, e isso vale dizer, se for aprovado até o dia 5 de outubro, nas eleições do ano que vem, todas as câmaras municipais seriam obrigadas a ter, no mínimo, 15% de mulheres. A amplíssima maioria das câmaras no Brasil tem 9 vereadores e vereadoras apenas, né? Isso significa dizer que, pelo menos, né, nessas câmaras com 9, pelo menos uma mulher. E por que uma? Porque também, lá no relatório, no substitutivo, né, do texto que está em tramitação agora, eles mudaram uma regrinha dizendo que é o seguinte, né, hoje em dia, quando a gente vai contar os votos, qualquer quebra é um a mais para as mulheres, né? Aí eles mudaram isso para dizer o seguinte, não, quebra inferior a meio um a menos, quebra superior a meio é um a mais. Isso tem um impacto. Não sabia. Pois é, então assim, o 15%, né, o mínimo aí do 15% numa Câmara de 9 vira 1.
Na regra atual, viraria 2, né? Mas, bem, de toda maneira, já seria, de imediato, quase 1.000 mulheres assumindo como vereadoras. Isso só sem você fazer uma conta muito aprofundada, né? Porque em quase 1.000 não existem, né? Mas é mais do que isso, inclusive do ponto de vista da Câmara dos Deputados, porque hoje nós temos 5 estados que não tem nenhuma mulher eleita para a Câmara dos Deputados. Para o próximo, né, para a próxima legislatura, isso é importante dizer, para o ano que vem seria 15%. E a partir de 2026, né, a próxima eleição nacional, já seriam 20%. Então, pensem só nesses 5 estados. Nesses 5 estados que não tem nenhuma mulher, automaticamente passaria a ter 20%. Então, na prática, as simulações, né, que foram feitas, né, no último período indicam que 20% de cadeiras reservadas significam mais do que 20% de cadeiras efetivas mesmo para as mulheres. Ontem, Tássia, eu encontrei com 2 parlamentares do PT, Ana Pimentel e a Carol D'Artora. Carol D'Artora, a primeira mulher negra eleita para a Câmara dos Deputados pelo Paraná. Impressionante. Da história. Por sinal, a eleita com a maior votação de Curitiba, dos candidatos, das candidatas de esquerda. Teve mais de 120 mil votos. E 2 coisas que elas disseram. Uma foi isso, né? Que quando foi votar a chamada mini-reforma, que de mini não tem nada, né? Reforma eleitoral, os parlamentares que não são a liderança, a cúpula do Congresso, da Câmara dos Deputados, nem sabiam exatamente o que estava sendo votado, porque teve modificação que aconteceu 5 minutos antes. Tá? 5 minutos. E diz que essa está sendo uma característica desta legislatura, que é esses acordos feitos na cúpula em cima da hora, e que quando vai a voto, as pessoas, as parlamentares nem sabem direito o que estão votando. Né? Por exemplo, o Zeca Dirceu colocou de contrabando num texto agora recentemente um ataque ao piso constitucional da educação, tirando 18 bilhões dos recursos para a educação, não, para a saúde. Nós conversamos ontem com o Jones Manuel sobre isso. Elas disseram, a gente não sabia que a gente estava votando isso, né? Nem sabia que estava votando. Então, acho que essa é uma primeira questão, que é esse processo, é um processo com pouca transparência mesmo no interior da Câmara. E a segunda... Elas não sabiam que estava votando o quê? A mini-reforma eleitoral? Ela não sabia de mudanças que foram feitas em alguns tópicos da reforma eleitoral meia hora antes de ir a voto no plenário, entendeu? E aí segue o voto da liderança do partido. Né? Acabou a lógica segue o voto da liderança do partido, ou da federação, ou do bloco, conforme cada um. E a outra questão é a Carol D'Artora falando da angústia em relação à PEC 09. Né? Gente, vai ser perdoado. A dívida dos partidos é 23 bilhões, é um negócio monumental. E ela disse que é uma coisa assim, as reuniões estão sendo muito violentas, bate-boca, e, lamentavelmente, aparentemente, todos os partidos, exceto o PSOL, devem apoiar essa PEC 09 da anistia e que vai configurar uma redução. Gente, vai reduzir a presença negra no Congresso. Né? O negócio, ela está muito impactada, muito chocada com essa situação. Isso mesmo. Deixa eu ler uns comentários aqui, Tássia, para contribuir nessa discussão. O Fernandão, ele diz, essa porcentagem de candidaturas femininas, eles burlam. Na minha cidade, teve dezenas de candidatas com voto 0. Muitas nem sabiam que eram candidatas. Foi denunciado e não deu nada, ele diz. E a Fátima França, ela conta, né? Aqui em Americana, interior de São Paulo, tem 19 vereadores e só 3 mulheres. E essa é a maior quantidade de mulheres que já se teve aqui. Então, realmente, não dá mais, né? Para a gente manter esses dados tão baixos em relação às candidaturas femininas, né, e afirmativas. Agora, deixa eu complementar a pergunta do Mauro e também para a gente deixar mais claro para a audiência. Então, são 2 votações de duas propostas diferentes, digamos assim. Uma questão é a mini-reforma eleitoral e a outra questão é a PEC da anistia. Então, a gente começou perguntando para a Tássia sobre a PEC da anistia, que vai ter uma nova votação do relatório na próxima terça, dia 26,
e que tem essa anistia absurda aos partidos, que a gente sabe, né, que não cumpriram as regras, de diversas formas das últimas eleições. E agora vamos para a reforma, a mini-reforma. A mini-reforma, ela ataca as mulheres e as candidaturas negras também de diversas formas. A das mulheres está bem claro o seguinte: ele dilui os 30% para dentro da federação, para os partidos federados, né? Então, ele tira a responsabilidade individual do partido de ter 30% de mulheres na sua lista. E uma coisa que eu achei gravíssima é a questão dos recursos. Eles põem a mão nos 30% das candidaturas femininas, que foi o que garantiu o crescimento das bancadas em 2018 e 2022, em grande parte, na minha opinião. Por quê? Porque eles permitem, flexibilizam o uso desse recurso. Então, por exemplo, o panfleto, né, pode ser usado para um panfleto que tem um homem candidato, tipo dobradinha, o federal e a estadual. Isso, inclusive, ontem eu vi uma fala sobre isso, queria ouvir a Tássia. Isso pode obrigar mulheres a fazerem dobradinhas prioritariamente com homens que são fortes na federação, que são fortes candidatos, né? Então, é um recurso que seria para as candidaturas femininas sendo usado para promover quem já tem dinheiro, quem já tem recurso, quem já tem presença, né, no parlamento. Então, essas duas questões eu achei muito graves, e eu queria que a Tássia refletisse sobre isso e nos trouxesse também outras reflexões que, por acaso, porventura, você tenha também sobre... É porque você pode ter essa melhora, eu acho que é fantástico se a gente tiver 1, 2 mulheres em todos os municípios, todas as câmaras municipais, com a questão da PEC da anistia, infelizmente dentro da PEC da anistia. Mas, ao mesmo tempo, você, na mini-reforma, você flexibiliza e ataca as candidaturas que geralmente são as menos, que têm menos fôlego, que têm menos possibilidade de serem eleitas. Então, quero começar aqui pela pergunta do Mauro, né? Na verdade, a gente tem um problema generalizado na Câmara dos Deputados hoje, que não envolve só a PEC 9, não envolve só a mini-reforma. Existe uma tática que está sendo utilizada para evitar que, primeiro, né, que a população, que os meios de comunicação consigam fazer um acompanhamento, uma cobertura adequada do que acontece dentro da Câmara, e para confundir os próprios parlamentares. Não se trata apenas de não saber qual é o texto em relação à PEC 9, dessas mudanças que são feitas em cima da hora. Uma coisa que acontece na Câmara todas as semanas é que a pauta do que será votado não é liberada até praticamente o horário da sessão. Isso é uma coisa completamente absurda se a gente for pensar no ponto de vista do processo legislativo. Gente, na época do Eduardo Cunha, a pauta era liberada quinta, sexta-feira, para uma reunião de terça. Quando você tem o acesso à pauta, você tem a possibilidade de analisar aquele texto, de fazer um debate coletivo nas bancadas sobre uma posição em relação àquele determinado projeto, e quando isso não acontece, gera situações como essa, que os parlamentares chegam, de fato, na hora do debate, na hora da deliberação em plenário, e não sabem o que estão votando. Isso é muito, muito grave, muito sério. Há 2 ou 3 semanas atrás, inclusive, mais uma vez, a pauta foi liberada, sei lá, 6h30, para uma reunião que ia começar 7, 7h30, o que já é um absurdo em si mesmo. E aí eu tive que concordar com um deputado do Novo, olha só, que se inscreveu para dizer o seguinte: olha, esse projeto que está sendo votado agora não estava na pauta. Olha só, gente, pauta liberada 1 hora antes da reunião, e tinha um projeto que estava sendo votado que sequer estava nessa pauta. E foi... simplesmente passaram por cima disso, pois é, uma assessoria que dê conta, simplesmente passaram por cima disso, e o projeto foi votado. Então, isso gera uma confusão que é, obviamente, muito favorável a quem constrói essa pauta, né? E quem tem o poder de construir a pauta centralmente é o presidente da Câmara, claro, apresentando no Colégio de Líderes, né? Então, isso tem sido um problema generalizado. Como eu disse aqui, a mini-reforma teve uma série de textos, é bom destacar que, de fato, não foi uma mini-reforma, né? O acordo era o seguinte: que fosse criado um grupo de trabalho com um processo célere para tratar de coisas acessórias, pequenos ajustes no processo eleitoral, temas que muitas vezes não foram abordados, né? Então, por exemplo, teve a discussão das
candidaturas coletivas, né, que é um tema mais novo, né, precisaria de uma regulamentação. No fim das contas, as candidaturas coletivas foram proibidas, isso não estava no texto. Um retrocesso enorme. Isso aí foi outro retrocesso. Nesse caso das candidaturas coletivas, o texto do grupo de trabalho era basicamente reproduzindo o que estava no TSE, trazendo para a legislação o que já está colocado na prática. E aí, em plenário, essas candidaturas elas foram proibidas, né? Então, a gente sai de uma situação de uma ausência de regulamentação legislativa, mas que tinha por parte do judiciário, para uma proibição, né? Brigar com a realidade. A gente sabe, né, da disseminação das campanhas, das candidaturas coletivas, enfim. Bem, então era para tratar de temas... Desculpa te interromper, mas até para falar aqui com a nossa audiência também, com o Mauro. As candidaturas coletivas, elas foram criadas por mulheres, e muitas vezes por mulheres negras, justamente para compensar que as regras eleitorais já nos deixam de fora. Então, as candidaturas coletivas, quando elas surgiram com muita força por mulheres jovens, negras, para se juntar força ali para círculos grandes, né, Rebeca? Exatamente, né? Foi a periferia, muita gente que já atuava nos coletivos culturais, né? Dentro das periferias e favelas, nos movimentos de mulheres, nos movimentos de base, se uniram, se articularam. Eu acompanhei bastante esse processo de ascensão das candidaturas coletivas aqui em São Paulo, e quem veio, né, para a Câmara, para a Assembleia de São Paulo, foi essa galera que veio da quebrada, que se juntou para se fortalecer, porque é isso, esse ambiente político é muito distante de quem está na periferia, a política institucional. Então, às vezes, falta até coragem, não sei nem se o termo é coragem, mas pela falta de consciência política, de não entender todos os meandros e os trâmites, as pessoas têm um receio de entrar na vida pública. E quando você se une, se junta com mais pessoas, isso fortalece, né? A gente fala que fortalece o rolê, e as candidaturas coletivas foi justamente isso, né? Somar essas forças para poder bater de frente com quem já estava lá dominando há muito tempo. Então, é um retrocesso e é um desgoverno, é governar contra o povo, né? E isso mostra qual é o interesse deles, na verdade. Foi um debate completamente enviesado, né? Eles falavam de estelionato eleitoral e coisas do tipo. Bem, isso não estava no relatório, mas foi aprovado em plenário, conhecemos esse plenário, né? Então, isso é um problema, né? Então, por exemplo, a Ana colocou aqui a questão e também dos comentários aqui, das fraudes em relação às cotas, né? As candidaturas fictícias, candidaturas laranjas. O relator, o deputado Rubem Júnior, né, da mini-reforma, mini bem entre aspas, porque ela acabou tendo resultados muito amplos, né, não era isso que estava colocado no início, falou desde o primeiro momento algo que eu considero que poderia ter sido positivo para as mulheres, que é o seguinte: de estabelecer na legislação o que define uma candidatura fictícia. Porque, às vezes, né, você tem uma candidatura modesta, com pouco recurso financeiro, né, então você vai... Se você olhar assim, quanto que gastou, por exemplo, isso não define se é uma candidatura fictícia ou não. Ou uma votação efetivamente baixa, né? Mas a mulher fez campanha, queria ser eleita e teve uma votação baixa. Então, assim, tem um debate na academia, tem um debate, inclusive, no judiciário, sobre o que define uma candidatura fictícia. Então, no primeiro momento, o relator falou, não, a gente vai definir na legislação o que seria isso. Qual que é o problema? O grupo de trabalho durou menos de um mês. Esse é um debate que ele não está aprofundado, maduro o suficiente, porque você tem várias possibilidades para entender o que é uma candidatura fictícia. Tudo bem, pode falar assim, 0 votos, mas não é só isso que define se é uma candidatura, porque é isso. Se você disse que, taxativamente, mulheres que tiveram votação zerada são candidaturas fictícias, são fraudes às cotas de gênero ou à destinação de recursos, pronto, teve 1 voto, aí não é fraude. Então, precisava de um debate, né, com a comunidade acadêmica, com os movimentos sociais, com as candidatas, para a gente poder estabelecer um rol mais taxativo em relação a isso. Isso não aconteceu. Então, acabou que foi estabelecido, né, uma regra de tipificação da fraude de gênero, que diz que é o seguinte: devem estar presentes cumulativamente a não realização de atos de campanha, mas é difícil você dizer aqui o que é considerado não realização de atos de campanha, porque, por exemplo, hoje a gente sabe que você tem muitos candidatos e candidatas que têm mais sucesso eleitoral por meio de campanhas virtuais, por exemplo, do que fazendo um comício tradicional, distribuindo panfleto e santinho na porta de casa, né? Então,
A tipificação é não realização de atos de campanha cumulativo à obtenção de voto que revele não ter havido esforço de campanha com resultado insignificante. O que é um resultado insignificante? Eu não sei, ninguém sabe. Segue deixando muito aberto. Então, algo que, de fato, na minha avaliação, inicialmente poderia ser positivo, porque você começa a fechar o cerco em relação a isso, por uma falta de debate, por uma falta de aprofundamento, que é impossível num grupo de trabalho que dura menos de um mês, que foi o caso do GT da mini-reforma, acabou gerando um texto que, na minha avaliação, é complicado. Não sei se dá para dizer exatamente um retrocesso, mas não resolve o problema das candidaturas fictícias. Para vocês terem uma ideia, gente, o texto que foi aprovado é esse, com esses 2 critérios. 2 dias antes, existiam mais 2 outros critérios que eram relativos a gasto mínimo, né, de campanha. Então, assim, o que indica, né, que não teve debate suficiente em relação a esse tema. Sobre, na mini-reforma, né, sobre a questão de gênero, outros aspectos entraram, alguns positivos e outros negativos. O que a Ana colocou realmente é bastante preocupante. Houve uma tentativa da bancada feminina de alterar o texto em relação à possibilidade de fazer materiais conjuntos, né, porque um debate foi colocado é que a Justiça Eleitoral, em alguns momentos, entendeu que um panfleto entre uma mulher e um homem, a gente sabe que existem dobradas das mais diversas e muitas vezes benéficas para a mulher, né? Que houve um entendimento da Justiça Eleitoral em alguns lugares de que isso era fraude às cotas de gênero, né? A destinação dos recursos, porque você está beneficiando um homem também ali naquela dobrada. Então, o debate inicial foi a partir daí. O problema é que o texto seguiu muito aberto e a gente sabe que a história das cotas no Brasil é a história de como os partidos criam estratégias e táticas para burlá-las, né? Então, a gente sempre, infelizmente, a gente não pode olhar aqui a partir da perspectiva da boa intenção, da boa fé, porque a gente sabe que a história não é essa, né? E que muitas vezes vai ser manipulado, instrumentalizado. Então, de fato, o texto ficou ruim, porque ele abre uma brecha para que mulheres sejam pressionadas a fazer materiais, mulheres, negros e negras, para fazer materiais com homens brancos, independente de isso ser positivo para a mulher ou não. Eu queria destacar aqui só um elemento positivo em relação à reforma, que tem a ver também com a luta das mulheres aqui, que é o estabelecimento de um prazo máximo para destinação de recursos do fundo, que aconteceu na última eleição, nas últimas eleições, né? Bem, tem que destinar 30% para as mulheres, entrega na última semana. E aí, muitas vezes, esse recurso é devolvido, porque, claro, como é que você vai estruturar uma campanha recebendo recurso no final? Então, isso é um elemento fundamental para as candidaturas de negros e negras e para as candidaturas de mulheres. E foi estabelecido aqui que esse recurso ele tem que ser enviado, não me engano, aqui até um mês, depois eu confiro aqui, mas foi estabelecido um prazo para que esse recurso seja destinado, e isso eu considero um elemento fundamental. Outro ponto importante é em relação à violência política de gênero. Não são só as mulheres candidatas que sofrem violência política de gênero. As pré-candidatas sofrem, as assessoras sofrem, as militantes partidárias e de movimentos sociais sofrem. Então, ampliou o rol do que é considerado como violência política de gênero e foi estabelecido também medidas protetivas, né, à luz do que acontece na Lei Maria da Penha, porque você tem uma urgência, né, então você não vai esperar, né, ser julgado e tudo mais. Isso foi importante e também a partir da participação da Thalíria Petroni, né, no grupo de trabalho. Aliás, gente, quando o grupo de trabalho foi formado no primeiro momento, ele tinha uma mulher só, que era a presidenta Dani Cunha, né, filha do Eduardo Cunha. Filha do Eduardo Cunha. Exatamente, que já era um problema em si mesmo, né? Então, houve uma pressão da bancada feminina para tentar, né, ter mais um espaço para a mulher, e foi quando a Thalíria entrou no grupo de trabalho, né? E a Thalíria fez um relato que eu considero importante, que é o seguinte: ela tal como muitas outras mulheres, constantemente ameaçada de morte. E durante o processo eleitoral, ela não podia utilizar recursos destinados à campanha para pagar segurança, que é fundamental, né? Vamos lembrar aqui, Thalíria, companheira de luta de Marielle Franco, moradora do Rio de Janeiro, está falando de risco real, né? E ela não poderia utilizar esse recurso, né? Então, ela fez esse relato e passou a ser possível, né? Inclusive, já vi gente tratando isso como algo negativo, mas a origem da possibilidade de utilizar o fundo eleitoral e o fundo partidário destinado às eleições para a segurança vem disso, porque a gente sabe que, de fato, as mulheres são
perseguidas e sofrem violências cotidianas e também no processo eleitoral. Então, são pontos que eu considero que são importantes, e devo dizer aqui também, né? Tem o que está no texto e tem tudo que a bancada conseguiu se organizar, e os movimentos e a pressão externa conseguiu organizar para não entrar no texto. Inclusive, uma flexibilização completa do financiamento de campanha de mulheres e das próprias cotas, né? Que aí está em debate agora na PEC 9, que tem a reserva de cadeiras, mas também tem a flexibilização das cotas nas listas de candidaturas. Muito bom. Eu vou estar de férias, para minha grande alegria e satisfação, mas sugiro, talvez, trazer a Carol D'Artora para falar sobre a PEC 9. Né? Ela, inclusive, está participando das negociações, tem uma posição muito incisiva, acho que é uma discussão central mesmo. Né? Essa PEC da anistia aí é uma discussão fundamental. Acho que a Ana tem batalhado para a gente trazer esse tema aqui, né, Ana? Acho que é bem importante. É importante. Muito bom, Tássia, adorei você. Quero te conhecer pessoalmente. Nossa, que aula. Sabe claro, para tomar aquela cerveja que vocês estavam falando mais cedo? Hã? Vamos marcar uma cerveja. Para tomar aquela cerveja que vocês estavam falando mais cedo? Pode ser. Do jeito que está o calor aqui em Brasília, talvez um chá gelado para garantir mais hidratação para a gente. Gente, essa história de que cerveja hidrata é conversa fiada, viu? Álcool não hidrata coisa nenhuma. Foi um prazer. Muito bom. Não, muito bom te ouvir sempre, viu, Tássia? Parabéns pelo seu trabalho, você trouxe essas múltiplas dimensões. Também achei muito importante essa questão da violência política de gênero, como ela amplia para o conjunto, um gabinete a gente que acompanha aqui na Câmara os gabinetes das deputadas, sabe que quando está a violência, ela é contra todos, os trabalhadores, quem está ali trabalhando na assessoria, todo mundo recebe, óbvio que as candidatas recebem um impacto forte, mas todo o conjunto, né? É muito importante, realmente. E, infelizmente, eles vão tirando uma coisa, colocando outra, e tirando uma coisa, o ritmo é frenético aqui na Câmara. Um dia a gente vai trazer a Rebeca aqui para passar um dia ali com a gente na Câmara e no Senado, para ela ver. Puxa, gente. Eu quero tour no Senado. É uma vigilância constante, né? Porque uma vírgula, uma palavra pode mudar tudo. E como a gente estava dizendo aqui, né, com o processo legislativo atabalhoado, feito para ser dessa maneira, né, para você não perceber o que aquela palavrinha ali significa, né? Isso dificulta muito o papel, né, dos movimentos sociais, da pressão externa, para, de fato, incidir nessas matérias, né? Eu só queria destacar um ponto em relação à PEC 9, né? A Ana colocou aqui. Que pena que a reserva de vagas está entrando nessa PEC que é tão contaminada, né, conhecida aí como a PEC da anistia, com tantos problemas, mas a verdade é o seguinte, essa reserva de vagas ela estava tramitando separada numa outra PEC que foi protocolada na semana passada. Isso foi uma tática para que a reserva de vagas fosse votada. Da bancada feminina. Ela falou isso. Porque se em separado não seria nem pautada. Não, né? Então, isso foi muito esperteza. Mas... Foi esperteza. Passar boiada passando de novo. Mas para as mulheres, gente, essas são as contradições do nosso parlamento. A gente às vezes tem que pegar essas caronas, infelizmente. A PEC da anistia ia ser aprovada, gente. Porque agora uma coisa, Tássia, não ia ser aprovada. Uma coisa que eu achei assim, que eu acho lamentável. Não tinha destinação de recursos específicos para candidaturas femininas. Aí foi lá o tribunal e garantiu 30%. Aí, obviamente, só depois é que o legislativo absorve como regra. Aí agora eles querem mudar essa regra. Ou seja, será que a gente vai ter que voltar para os tribunais? É sempre esse ciclo vicioso. A hora que chega no legislativo, a gente perde. A gente ganha mais nos tribunais ultimamente. Mas é isso, só um desabafo aqui. Obrigada, Tássia. Eu que agradeço, gente. Obrigadão, querida. Vamos te chamar mais. Tchau.